Por isso que em Jesus a gente não lida mais com uma mesa que eu digo, pai, por favor, serve aqui para mim uma comida. Em Cristo, ele simplesmente mantém o banquete o dia inteiro, eu sento e pego. Oi, eu sou Camila Vieira e nós estamos aqui em mais um episódio do EvaCast. Um podcast que foi criado com um único objetivo, lembrar para você e também para mim que sempre existe um próximo nível, que nós sempre podemos ir além, que nós não podemos nos conformar com tudo que está disfuncional na nossa vida e que nós merecemos olhar para nós mesmos e entender aquilo que precisa de um toque de transformação, de um toque de verdade, de um toque de cura. E eu sempre escolho pessoas que impactaram a minha vida, que viveram uma jornada e que passam e deixam transformação aonde eles caminham. E hoje eu tenho a honra, o privilégio de estar com uma aliança que Deus fez para a minha vida. Amém. Tá certo? É uma aliança que Deus deu para a minha vida. Amém. Eu estou com Marcos Freire, essa voz, Te amo. não só na nossa nação, no mundo. Amém. Também te amo, amigo. Que privilégio. Tudo Esse é o meu. tipo do encontro que quem fez foi Deus, né? Depois a gente Literalmente, conta para você. literalmente, o que a gente está vivendo no dia de hoje é sobrenatural. É sobrenatural, Que honra. então se prepare, Obrigado. porque esse podcast é um presente do céu para a sua vida. Se eu fosse você, eu já abri o coração, já sentava aí, não escuta de qualquer jeito, tá certo? Conecta-se, respira fundo, abre a casinha do coração, porque eu sei que os céus já estarão abertos e Deus vai responder muita coisa para você hoje, tá? Preste atenção, vem direção, vem resposta. Aleluia. Eu tenho certeza disso. Amigo, eu nunca apresento ninguém, sabia? Irmã. Porque eu quero que as pessoas falem de quem elas são e não do que elas fazem. E quando uau. eu vou falar de alguém, eu só posso falar do que eu vejo. E não necessariamente eu consigo falar da essência. Muito bom. Né? O que eu sei de você, o que eu vejo de você. Você é um homem que eu e o Paulo, a gente conversa, que o que a gente vê no seu coração, a generosidade, a capacidade de amar ao próximo, aquele próximo que nunca vai ter nada para te dar em troca. Glória a A gente Deus. vê em muito poucos corações. Amém. Sem dúvida, Deus separou seu coração, guardou o seu coração para viver os dois principais mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É assim que eu te defino. Uau. Mas eu queria que Meu você se Deus, que apresentasse para as honra. pessoas. Que honra, minha irmã, que honra fazer parte desse momento, Amém. desse dia. Amém. E poder estar aqui do seu lado. Estou Te muito amo. honrado, te amo demais, o Paulo, toda a sua família. Amém. Camilinha, eu sou filho de Deus, né? Eu sou alguém que Deus resolveu entregar uma visão muito grande. Deus viu em mim uma capacidade que a minha família não poderia me dar. Deus viu em mim uma capacidade que o meu estudo jamais me daria. E eu sei que veio dele. Então, hoje, se eu fosse me definir, eu não me definiria como profeta, como ministro de adoração, como diretor de ONG, nada disso. Mas como filho de Deus. Esse é o lugar mais confortável para nós estarmos. E por ser filho, eu faço tudo que eu faço. Uau. Mas é por ser filho. É uma identidade bem firmada, né? Que te dá acesso, autoridade, poder e flui. Amigo, como tudo começou? Boa pergunta, Camila. Olha, eu nasci num lar cristão. Um lar que eu ouvia desde criança minha mãe dizendo: olha, Marcos, sua voz é do Senhor Jesus. No ventre, profetas iam até mim, as irmãs do coque, e elas impunham as mãos sobre o meu ventre e dizia: aqui está um homem de Deus. Eu não sabia nem se era menino ou menina, e dizia que você seria um jovem para as nações, um profeta, que você ia chegar em lugares altos, que Deus ia te fazer famoso, mas os lugares aonde os teus pés não chegariam, Ele levaria a tua voz com cura e com milagres. Desde o ventre, amigo. Desde o ventre da minha mãe. E essas profecias, elas me fizeram nascer realmente de uma ótica diferente, né? Onde com 5 anos de idade eu ia para os círculos de oração que tinha lá na minha cidade, Natal, Campina Grande, na Paraíba. Delícia. E eu pedia para cantar com 5 anos de idade. Cantei pela primeira vez na igreja, conta a mamãe, né? Com 5 anos de idade. E desde os 5 anos eu não parei de louvar o Senhor e de entender esse âmbito profético, onde Deus desde sempre me revelava tudo que eu vivo hoje. Por isso que quem tem um Deus que revela futuro não se impressiona com o presente. Uau. Então eu tô vendo... Repete, amigo. Repete. Quem tem um Deus que revela o futuro não se impressiona no presente. Então eu nunca me impressiono com nada que Deus está fazendo, porque lá Ele já atrás tinha avisado. Ele avisava. Uau, sabe que eu tô vivendo isso, né? Eu A gente sei. conversou hoje, a gente teve um tempo de café da manhã, meu café da manhã é tão precioso. Eu com ele. também recebi demais da vida dessa mulher de Deus. E ele
amigo, eu já usei a frase que você falou hoje algumas vezes, que ele disse assim, olha, Deus me avisou e me ensinou a não me sentir atraído pelas vitrines que o Satanás ia apresentar na minha vida. Uau. Já usei pelo menos para umas 3 pessoas, e todo mundo disse assim, vou pegar para mim. Eu disse que é do Marcos Creiro e tal. Mas você está dizendo que quem conhece, quem tem um Deus que revela o futuro, não se impressiona com o presente. Porque o presente já foi desenhado por Deus, já foi narrado por Deus, já foi direcionado, já foi... eu acho que é isso, antecipado por Deus através de visão, né? Você sempre foi cercado de profecias. Sempre. Sempre. E muito convicto daquilo, né? É impressionante que toda a minha família diz que quando eu era criança eu dizia, mãe, cadê meu segurança na porta? Os anjos. Cadê mãe? Cadê os jatos? Porque a gente precisa viajar às nações, vamos pregar o evangelho. Mamãe, vai sonhar, José. José do Egito, vai sonhando que um dia acontece. E eu tô cheio de viagem, era criança. Eu creio, sabe, Camila, que todas essas profecias, elas geraram em mim um senso de propósito ainda criança, ao ponto que eu ia para presídio pregar a palavra com 9 anos de idade. E os presos choravam e eu tinha aquela compaixão, aquele amor. Essa parte social ainda não era muito aflorada em mim, embora minha mãe tentava ali me introduzir, mas era sempre música. Eu pensava que eu ia somente cantar, né? Mas as profecias, elas foram me equipando para o hoje, né? Uau. E sim, eu disse assim, Marquinhos, me veio no coração que a gente tinha que falar como tudo começou. Amigo, como era a tua casa? Meu Deus. Minha casa, eu morei num apartamento na época que minha mãe era casada com meu pai, né? Eles viveram bastante tiveram só vocês tempo. dois? Meu pai teve outros filhos, né, em outro casamento, mas como a mãe só me teve, sou filho único, parte de mãe, mas parte de pai eu tenho outros irmãos. E o meu pai músico, cantor, guitarrista, canta um absurdo. Então o dom veio daí? Veio daí. Mamãe afinada também do coral da igreja sempre. E eu via meu pai tocando Djavan, que eu amava, ouvindo ele tocando. E tantos outros cantores, Nana Caymmi, Adriana Calcanhoto, que quem tá me vendo aí me conhece como profeta, nunca imaginou que eu conhecia. Olha aí. Alcione, minha mãe amava cantar Alcione. Ela tá até olhando ali para mim. Amava cantar Alcione, era. Mas meu pai dizia, eu pedia, pai, deixa eu cantar, deixa eu dar uma palhinha. Ele, não, a sua voz é consagrada para o Senhor Jesus. Eu nunca vou te deixar. Era cristão, né? É cristão. Eu nunca vou deixar você cantar como eu canto, porque sua voz é diferente para o Senhor. Então Deus me guardou demais, ao ponto que eu não conseguia literalmente desviar desse caminho, sabe? Além dessa chama ardente por vidas, pelo chamado, por um propósito muito bem definido, eu tive uma revelação da palavra muito cedo, né? Então eu fazia cursos bíblicos desde criança. Então eu fui mergulhando na palavra, até que com 16 anos eu entrei numa escola bíblica chamada Rema e eu comecei a ver a palavra da fé que me dizia que tudo o que eu quisesse eu já era. Uau. E tudo que Jesus pagou na cruz do Calvário era digno para usufruir e que eu não precisava pagar nada. A minha oração não fazia eu acessar a vida de Deus, mas era a fé. O meu jejum não me faz alcançar a vida que Deus tem para mim, mas é a fé. E eu comecei a entender que tinha uma linha de evangelho diferente, né? E até Paulo abre um parêntese aqui. Paulo diz, esta é a palavra da fé que pregamos. Paulo não diz esta é a palavra de Deus, porque existe uma palavra de Deus que coloca em nós, na antiga aliança, um condicionamento, né? Como Deuteronômio 28. Se você faz isso, Deus reage assim. Mas agora a fé não. Eu pego pela fé aquilo que Jesus pagou para mim. Então, ainda na adolescência, eu comecei a entender essas coisas. E parece que aquelas profecias, elas se tornaram mais verdades ainda, porque eu entendi que eu precisava só da palavra para pautar essa verdade. E aí eu fui crescendo e desenvolvendo. Estou lembrando aqui que o Marquinhos já esteve comigo. Ele já foi uma das pessoas que eu escolhi para levar uma palavra no Mulheres Experience. Mulheres Experience Fortaleza. Visão de foi Deus. Foi muito sobrenatural. Aquele projeto é muito sobrenatural. E lá, vocês já me viram ensinando, né? Assim, quem pega, porque já está pronto. Quem pega. Eu sempre disse, até aquele dia, né? Até setembro de 2023, eu sempre dizia, eu recebo. E ele disse assim, não, pega. Só que ele falou, pega, passou, foi uma noite, uma madrugada, aquilo entrou, mas eu não discerni espiritualmente, Marquinhos. Quando foi no outro dia de manhã, eu estava no treino, eu acho que eu nunca te contei isso desse jeito. Não. No outro dia de manhã, vocês foram embora de madrugada, no outro dia de manhã eu estava no treino do Mulheres Experience, né? Eu botei as mulheres para treinar comigo na beira da praia.
E na hora que eu estava lá, sabe quando é como se fosse realmente muito claro, o Espírito Santo me disse, sabe por que é pega? Olha isso. Porque para o reino espiritual já está tudo pronto. Yes. Deus já fez. Né? Deus já criou o meu futuro, o meu projeto, a visão que ele tinha para mim desde o ventre da minha mãe, já está tudo criado, sou eu que pego. Só que o que eu discerni naquela hora, o recebe é passivo, amigo. Eu abro a boca e espero. O pego, eu me movo. Yes. Eu ajo, eu me posiciono, eu acesso, eu exerço fé e eu me movimento, eu obedeço, eu santifico a minha vida, eu mudo o meu caráter, eu busco mais a Deus, eu peço perdão pelos meus pecados, eu me arrependo, eu busco conhecimento, eu vivo uma jornada. Então, talvez você nunca tenha pensado nisso, Meu mas Deus. para mim o pego se revelou com muita Uau. clareza. Tá pronto. Uau. Eu não vou ficar de braço aberto esperando a hora de mandar. Até porque... Eu pego por um isso. posicionamento meu. É isso. Até porque uma das palavras de fé do hebraico, sempre grego, trazem outros significados, é a palavra alabanza. E a palavra alabanza, que também é traduzida para fé, significa pegar agarrando. Uau. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, eu pego e agarro o escudo da fé. O escudo você não recebe, você pega. E ele diz que por meio do escudo da fé, eu consigo queimar, anular os dardos, que são os pensamentos negativos do maligno. Todo pensamento que o inimigo lança sobre mim é mediante a fé como escudo que eu pego, me apego ao escudo da fé. Por isso que em Jesus, a gente não lida mais com uma mesa que eu digo, pai, por favor, serve aqui para mim uma comida. Em Cristo, ele simplesmente mantém o banquete o dia inteiro, eu sento e pego, porque a fé me dá o direito, é a legitimidade. É o que Jesus diz para os seus discípulos, eu vos dou poder e autoridade. Poder vem da palavra dunamis, né, que é explosão de poder, de sinais, e o exousia é jurisdição. E a palavra exousia, que significa jurisdição, é o direito de exercer poder. Ou seja, Jesus não só nos deu poder, mas ele também nos deu a autoridade, que é o exousia, que é o direito, é a legitimidade de não só receber pela fé, mas pegar pela fé mediante ao preço que Cristo pagou na cruz do Calvário. Então agora eu não digo, pai, se eu merecer ou se o Senhor quiser que o Senhor me cure, eu agora digo, pai, porque Jesus pagou o preço, eu mereço andar em saúde divina. Pai, porque Jesus pagou o preço, eu mereço prosperidade na terra. Porque eu mereço, porque Jesus pagou o preço. Não é só pra mim. E a fé, ela ativa essa condição mediante a confissão da palavra. Então, quando eu conheci essa palavra revelada, Camila, menino, eu começava a declarar. Fui para a África, 17 para 18 anos pela primeira vez. Eu lembro que eu liguei para a mamãe, mãe, tô indo para a África. Mamãe, muito acostumada a ouvir as profecias, disse o quê? Oh, amém! Aleluia! Deus está confirmando. Não, você não está entendendo. Eu tô indo mesmo. Eu tô indo. Eu tava com 16 quando eu recebi o convite. Aí ela, como assim, Marco? Pelo amor de Deus, vai pra África. Mãe, vou pra África, para um país chamado Congo. E eu tô indo pra lá com 17 anos, 17 para 18 anos. Saio do Brasil, vou pra lá. Lá, escassez, pobreza, morreram mais de 20 milhões de pessoas, mais de 8 milhões de mulheres violadas na guerra. Eu cheguei na base missionária, não tinha nem energia elétrica. Eu passei uns 500 e tantos dias, 600 e poucos dias lá, uns 500 sem energia elétrica. Eu e meu irmão Dionis, desde essa época amigo, na missão. Primeira vez na vida que eu vejo alguém contar os dias. Realmente foi muito bom que você viveu lá. Foi intenso. Irmã, foi intenso. E ou eu vivia pela fé, ou estava lascado. Ou não vivia. E eu lembro, chegando sem energia elétrica, sustento, eu não tinha um Instagram, eu não tinha um WhatsApp, eu não tinha meio de dizer assim, olha, eu vou pedir, eu tô aqui, gente, pode... Não tinha nada. Eu fui literalmente pela fé, ao ponto que eu tenho testemunhos de orar e um cartão bloqueado de mais de ano, e o Senhor falou, vá lá no banco e tire dinheiro. E eu levei um cartão bloqueado e saiu o dinheiro. Eu não tinha nada para comer naquele dia. Então, assim, nesse tempo, nesse cenário de escassez, pobreza, guerra, malária, tive várias malárias e febres tifoides, secava rápido de doença mesmo, água a gente tinha que ferver para beber, porque nem dinheiro para comprar água. Amigo, o que você queria naquela época fazer, de verdade? Minha irmã, qual era a motivação do coração? A única coisa que eu tinha no coração era o sonho de mudar a África. E isso, eu sei que eu não vou mudar a África. Mas esse sonho nasceu no coração ou porque de tanto falar você acreditou que era a sua missão? Se tornou o meu sonho. A Bíblia diz que tanto o querer quanto o efetuar vem de Deus. Então, uma vez que eu estava tão conectado a Ele, aquele querer eu sabia que era dele. Então, o efetuar, que é o executar do desejo, ia vir dele.
ficou ardendo no meu coração. Parece que era tudo que eu queria. Eu não queria nem saber de cantar. Se fosse cantar, que fosse por isso. Se fosse aparecer, que fosse por isso. Se tornou a causa da minha vida, a África. Uau. E foi logo o Congo que Deus me enviou, país de guerra e toda essa realidade. Só que eu tinha a palavra da fé. E na palavra da fé eu lembro o Jones com malária tifoide, não tinha dinheiro para comprar remédio. Eu impus as mãos sobre a cabeça e eu disse, sai agora, doença, eu falo contigo, malária tifoide, saia agora. Jones recuperava e eu dizia, meu Deus, funciona. A energia acabava, eu tinha uma crise de asma em 2012 pesada. A energia acabava, eu dizia, energia, eu te dou uma ordem, volte agora. Minha irmã, a energia voltava, eu fazia a nebulização. Ia embora de novo, mas chegava. Eu vivi coisas que não se explicam. Eu orava em 2012 e dizia, celebridades do mundo todo, venham até mim em nome de Jesus. Eu chamo os homens mais poderosos do mundo, venham até mim para mostrar a causa de África. Eu chamo celebridades, eu chamo jogadores de futebol, eu chamo vocês pela fé, venham até mim. Então eu não pedia, porque Jesus ensinou em Marcos 11:23, se você disser este monte, ergue e lança-te no mar e não duvidar do seu coração, acontecerá. Só que Jesus ensina como. Ele fala, tende, pois, a fé de Deus. Só que do hebraico ele não falou isso. Ele falou, tende, pois, a fé do tipo de Deus. Como? Então, se a minha fé talvez não funcione, mas a fé do tipo de Deus, ela sempre funciona. E com a fé do tipo de Deus, Gênesis 1, ele disse, age e ouve. Poder da palavra. Meu Deus, e aí eu chamava pela fé, só que sem meio. Não tinha. Hoje a fé do Brasil, ela tem um veículo. Então, um exemplo, eu creio, mas eu posso buscar um meio de alcançar. Em África não tinha isso. E a época que eu declarei essas coisas, não tinha esse meio natural. Eu não tinha uma Camila para dizer, Camila, vamos ali em Angola, como você foi e fez um impacto em Angola inteira, levando crianças para um shopping, que a gente dizia nunca que as nossas crianças vão usar roupas usadas. O povo achava que era loucura, presunção, altivez. Não é pobre? Mas a gente dizia, não são pobres. Então a gente viveu isso na pele para reproduzir. Eu preciso falar, já que você falou desse gancho. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Nós nos conhecemos em novembro de 2022. Foi. No planejamento estratégico da nossa empresa, o André Vitor liga, eu preciso te apresentar um rapaz, eu preciso te apresentar esse amigo. Estou no meio do planejamento estratégico, eu não estou nem almoçando. Camilinha, você confia em mim? Eu disse, confio. Ele disse, você precisa conhecer. Eu disse, então traz correndo. E ele chega, ele, a mãe dele, o irmão dele, e 2 crianças e um casal, né, de Angola, de Luanda, Angola. E resumo da ópera. 3 dias depois, o Paulo, por acaso, estava indo para Luanda, foram no mesmo avião, o Paulo visitou o projeto, o Paulo se apaixonou pelo projeto. E quando foi, eu estava tomando banho em março, abril. Foi por aí, eu fui março, em junho, em abril, eu estava tomando banho, Detalhe, cheguei na academia. Enquanto você estava tomando banho, eu estava orando. Detalhe. E onde é que você estava? Eu estava orando, eu estava em Angola ainda. Eu acho que eu estava em Angola ainda. Ou era no Congo, Jones, me ajuda. Acho que, enfim, eu estava em algum lugar do... Acho que era no Congo. Ele estava, olha isso, ele estava no Congo, orando. Congo. E eu estava no chuveiro, tomando banho depois do treino, para ir para uma reunião. E uma amiga entra na minha casa enquanto eu estou tomando café da manhã. Olha isso, olha os 3 pontos do movimentar de Deus. E ela olha para mim e disse assim, amiga, teve o casamento de uma outra amiga, uma pessoa lá entregou uma palavra de Deus, mas meu coração disse que não é para eu entregar para o Paulo, é para entregar para você. E aí eu olhei para ela e disse, sério? Aí ela disse, pois é, posso falar agora? Aí eu disse, não, deixa eu só te contar uma coisa, o que é que Deus falou comigo no chuveiro agora. Ela disse, o que foi? Eu disse assim, Deus disse que eu vou... Ela disse, como assim Deus disse? Olha, eu senti no coração que eu quero ir para Luanda. E eu só posso ir em junho. E ela começa a chorar. Eu não entendi porque ela estava chorando. Aí ela disse assim, não, é porque a palavra que eu vinha te entregar, que a pessoa entregou no casamento, é que você iria. E seria em junho. Meu Deus. Né? Ela lembra de mais detalhes do que eu. E nesse momento ele está orando. Pelo que é que você estava orando, amigo? Eu dizia, Pai, nos envia quem tem que estar dentro da Baluarte, Pai. Nós não queremos que venham pessoas com motivações erradas. Traz para nós as pessoas que precisam fazer parte desse novo tempo na Baluarte. E no mesmo tempo, real time. Mesmo dia. A outra levando uma palavra que tinha recebido, a Raquelzinha. Camila recebendo uma palavra do Senhor no banheiro. E todas as coisas se conectando. É muito sobrenatural. E o que eu vivi na Baluarte marcou a minha vida, amigo. Amém. Marcou a minha vida. Vocês não têm noção do que você vê crianças miseráveis. Eu estive dentro da casa delas. Casas de lata, de chão batido. Amigo, às vezes eu ainda pergunto, aquilo é cenário, é? Porque eu não... Parece. Parece cenário de televisão montado, Parece. tá? Eu procurei, eu não vi um grão de comida na casa.
Amiga, eu não vi um pacote gota d'água, de bolacha. Eu não vi um saco de arroz. Eu não vi uma lata d'água. Eu estive num ambiente quadrado onde vivia o casal, nitidamente. Eu acho que ele é alcoólatra e ela não é normal, aquela senhora. Isso mesmo, problema psicológico, alcoólatra. Tinha mais umas 4, 5 crianças e um quadrado, assim. Num quadradinho. No quadrado, eles não tinham um grão de comida e eu fui no horário do almoço. As crianças no terreiro, sentado na areia, esperando as que estudavam de manhã na Baluarte para voltar para casa com uma marmitinha desse tamanho, que era o lanche da escola, que ela não come, porque ela lembra que tem irmãos e pai em casa com fome e ela divide um quadradinho desse tamanho. Mas eu vi essas crianças. Amigo, acho que eu nunca te contei isso, olha isso. Não. Nós levamos uma experiência idealizada pela Raquel, maravilhosa, usada por Deus, que nós criamos uma loja, a loja do Shalom, nada quebrado, nada faltando, onde essas crianças, gente, elas foram comprar o que elas queriam. Nós demos um dinheirinho fictício, né? E elas respondiam algumas perguntas e elas viviam a experiência de uma loja completa. Elas tinham acessório, elas tinham brinquedo, elas tinham sapato, elas tinham roupa. Elas imaginam em nível A e no shopping mais elitizado, para elas contemplarem a crença de merecimento, né? Que inclusive Febracis, um grande beijo para toda a equipe que proporcionou isso junto com Camila, toda a sua equipe, né? Pegou junto, acreditou e foi uma revolução. Ninguém entendeu o que estava acontecendo ali. Ninguém entendeu, gente. Eles entraram no melhor shopping da cidade, foram pro parquinho, comeram hambúrguer, comeram sorvete e depois foram fazer compra. Foram comprar suas roupas. No parquinho, tudo. E aí, amigo, nem era isso sobre o que eu queria falar. Eu entrevistava aquelas crianças, eu ocupei todos os papéis na experiência. Eu fui vendedora, eu fui caixa e depois eu fui banco. E na hora que eu fui banco, eu mudei o script das perguntas que estavam sendo feitas. Eu olhava, eu perguntava se eles tinham pai em casa. Olha isso. Você tem papai? Tenho. Papai trabalha? Não. Mamãe trabalha? Sim, mamãe trabalha muito. Você tem beijo e abraço em casa? Não. Papai não gosta de beijo, mamãe não gosta de toque. E aí eu fui vendo a dor, mas eu perguntei para todas elas e eu dizia assim, o que é que você vai ser quando crescer? Eu vou ser piloto. O outro dizia assim, eu vou ser presidente da República. Aí veio uma pequenininha, disse assim, eu vou salvar crianças que estão na guerra do Congo. Eu vou ser enfermeiro, eu vou ser professor, eu vou ensinar no Baluarte. Amigo, todos sabiam o que iam ser. Meu Deus. Pega essa informação. 48 horas depois que eu volto para o Brasil, eu encontro com uma amiga aqui no condomínio classe A, onde existia uma célula de oração na casa dessa amiga com crianças, na faixa de 8 a 12 anos. E ela me encontra, eu chegando de Luanda, ela olha para mim e diz assim, Camila, eu estou chocada. Fiz ontem uma pergunta para essas crianças daqui, o que é que elas querem ser sobre quando crescer? Nenhuma sabia o que ia ser quando crescer. Nenhuma. E uma que disse, eu quero ser criador de anime. Meu Deus. Era que máximo que tinha uma visão positiva de futuro. Então, amigo, o que é que eu estou querendo dizer com isso? O trabalho da palavra declarada, trazendo à existência aquilo que eles são, por mais que eles não vejam. Sim. Quando a gente olha para aquelas crianças, você é pobre, não, o pobre é o diabo que está debaixo dos meus pés. Né? Então, assim, o trabalho que vocês fazem, dessa palavra de Deus declarada como uma realidade, como, assim, não dá para explicar. Aquele lugar, assim, ele impactou a minha vida de uma forma que eu não sei esperar, por isso que eu volto. Meu Deus, meu Deus. E estamos chegando lá. Daqui a pouco vocês vão estar vendo aí uma segunda edição. Quando você foi falando, Camilinha, eu lembrei de um episódio de uma criança chamada Danilo, um menino. E o Danilo, ele é desde criancinha na Baluarte. A gente vai completar 6 anos agora, né? Provavelmente quando sair esse episódio maravilhoso do EvaCast, né, para todo mundo, a gente já vai ter feito o aniversário de 6 anos. O Danilo tá com a gente faz 6 anos na Baluarte. E aí a gente teve o batismo no Espírito Santo. Impomos as mãos sobre ele. Quem não entende de batismo no Espírito Santo é quando o Espírito Santo vem sobre nós e a gente ora nas línguas dos anjos, né? Onde Deus interpreta, nossa mente não entende, mas o nosso espírito ele capta a mensagem. E aí Danilo recebeu o batismo, começou a orar em línguas. E orava, só que ele chorava demais, Camilinha. O que está acontecendo com o Danilo? Chorando e orando. Eu, meu filho, depois terminou, o que está acontecendo? Ele falou, olha, tio Marcos, eu tinha uma tristeza muito grande no meu coração. Porque minha mãe me conta que quando eu estava no ventre dela, o meu pai mandou minha mãe me abortar. E aí o meu pai veio agora, depois de 10 anos, voltou lá em casa para me ver. Eu nunca tinha visto o meu pai. E quando ele chegou, ele olhou para mim nos meus olhos e disse assim para mim, bem que sua mãe deveria ter te matado mesmo. E aquilo me machucou, tio Marcos. E aquilo ficou o tempo todo em mim, porque minha mãe sempre me contou essa história e nunca saiu de mim.
Só que depois que eu comecei a orar essa língua, aquele vazio que estava dentro de mim, Glória a Deus. eu não estou sentindo mais, tio Marcos. E agora parece que eu amo meu pai. Eu fiz, não, filho, você ama. Você está cheio do Espírito. Uau. E quem é cheio do Espírito é cheio do amor de Deus. Uau. Então, a gente está tocando, Camila, isso é muito sério. A gente está tocando numa realidade espiritual que, além da parte técnica, né, além de todo esse sistema que é necessário, né, do cuidado, da parte psicológica, do emocional, a gente tem uma equipe para isso. Febracis pegou junto com a gente, entrando dentro da Baluarte, com toda a parte acadêmica, e a gente é muito agradecido. É um trabalho em conjunto com a parte espiritual, porque a gente está falando de crianças que viu o bruxo voando na casa e matando o pai, matando mãe. A gente está dizendo crianças... Acho que as pessoas não entenderam, amigo. Peraí. É isso mesmo, você ouviu, tá certo? Ele vê bruxo voando. Bruxo vem me atacar. Eu, num carro, dentro do Congo, em uma missão, um bruxo veio atacar em cima do meu carro, voando com o machado na mão. É normal, eu já vi várias vezes. Me contava, eu achava que era misticismo, conversa, é verdade, lá voa. Amigo, eu quero continuar em te agradar, mas não preciso ver bruxo não, tá? Vou lá ajudar, bem. Vou cuidar daquelas crianças, vou pro Congo com você, mas eu não preciso ver bruxo. Não, tá tudo certo. Ok, papai? Cada um vê sua missão. Cada um vive a sua missão. Tá tudo bem. Eu te protejo, tá tudo certo. Então, se a gente não ativasse essa verdade da palavra, de dizer para uma criança que falava, tio Marcos, o diabo se foi lá em casa e matou minha tia, ou o feitiço que minha mãe fez matou não sei quem, e eu não trouxesse a realidade da palavra, eles estariam vivendo toda essa nojeira, sabe? Que a mentira, a escassez, a pobreza, que são espíritos, estavam gerando ali. A gente ensinou uma matéria do Rema dentro da Baluarte que diz a autoridade do crente, miúdo, como a gente fala lá. É você que manda ele sair. Eu não vou lá não. Abra a boca e diga, diabo, espírito de pobreza, de miséria, de morte, eu te expulso daqui em nome de Jesus. Hoje, não tem mais nenhum caso na comunidade de bruxaria, de feitiçaria, de cão matando gente. Por quê? Porque revelação chegou. Então a gente, Camila, trouxe dentro da Baluarte o espírito da fé. Se não for fé dentro de um ambiente de maior escassez, não tem jeito. Então isso está mudando. O índice de abuso sexual infantil que tinha diariamente, bebê de meses eram abusados, acabou. O vandalismo, bandidagem, crianças que eram separadas para ritual. A gente tem algumas crianças, inclusive, que a gente teve que ter um preparo mais específico, que é óbvio que a gente não vai abrir aqui, mas são coisas tão delicadas que só a palavra de Deus faz. A técnica, ela tem trazido ferramentas poderosas que a parte espiritual não cuida, não adianta. Espiritual é espiritual, técnico é técnico. Mas a gente descobriu a união das duas coisas. Por isso que hoje a gente vê crianças que chão de lata, chão bate de terra, casa de lata, não tem água, não tem luz. Eu sou rico, pobre é o diabo, sabe? Só essa nova realidade da nova criação em Cristo que está trazendo essa nova mentalidade para esses miúdos. Amigo, eu li um livro um dia chamado As Chaves da Economia do Céu. Você já leu esse livro? Não. Pois eu vou te dar. Eu quero. Tem aqui em cima, aqui em casa. Tá. Ele fala exatamente o que você acredita. Eu sei que você acredita pela geração, né, trazer à existência aquilo que existe, exercendo a fé de Deus. E esse livro, ele fala, e o que é que ele diz? É que ele fala de uma visitação de um anjo. Olha. Que ele disse que um senhor viveu uma experiência, ele recebeu uma visitação de um anjo. E esse anjo se apresentou como ministro da economia do céu. Uau. E ele teve uma visão. E ele fala nessa visão que ele saiu mostrando, ele foi visitar um depósito, muitos depósitos, um depósito atrás de um depósito. E nesse depósito, ele disse, eu entrei em depósitos que tinham muitos córneas. Eu entrei em outros depósitos que tinham muitas pernas. Meu Deus. Tinham braços, tinham rins, corações, fígados, tinham casas, tinham dinheiros, recursos sem limite. E que toda vida que Deus encontra, aí você vai entender onde eu quero chegar, que toda vez que Deus encontra um homem ou uma mulher alinhados a algo que ele quer fazer na terra, posicionados e dispostos a obedecer, já está pronto. O recurso já está pronto. O milagre já está pronto. Né? Então, assim, eu acho muito congruente com a linha de fé que você vive, que você prega. Porque já está tudo pronto. Tá tudo pronto. Já está tudo pronto. A gente só precisa colocar a lente certa. Infelizmente, essa autocomiseração, que é a nossa própria cultura. Né? Brasil tem muito isso. O Brasil trouxe esse voto, vocês ministram muito isso no Método CIS, de castidade, essa pobreza, criou dentro das igrejas. Eu estou falando do povo de Deus. A Bíblia não diz que é o povo do diabo que perece, não. Não, é o de Deus. É o povo de Deus que perece por falta de conhecimento, que nos dias de hoje, eu estava até ministrando esses dias sobre isso,
não é porque Deus sabe de todas as coisas que Deus faz todas as coisas. Dentro do Deus sabe, a gente quer dizer Deus fez. E Deus não pode fazer tudo, porque Deus, na sua onisciência, na sua soberania, decidiu não fazer tudo. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê e que nada é impossível para Deus. Mas o Deus que diz que nada é impossível para ele é o Deus que quis não poder fazer algumas coisas. E uma das coisas que Deus não pode fazer não é oferecer o que não tem, é não oferecer o que não é. Então Deus não pode nos oferecer o que não é. A Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, que nele não há nenhuma sombra de variação. Então hoje, dentro da nossa realidade de cultura, a gente pensa que tudo está acontecendo, Deus sabe. Morreu fulano de um desastre, Deus sabe. A gente está querendo dizer Deus fez. Morreu alguém de câncer, Deus sabe. A gente quer dizer Deus fez. Querido, agora eu me dirijo para você. Qualquer coisa na nossa vida que acontecer de ruim, ou é culpa sua, como diz Paulo, cada um tem a vida que merece, ou é culpa do diabo, porque você está acreditando que o Deus está fazendo algo, quando na verdade é o diabo fazendo. E Camila, algo muito interessante de alguém que me permite dizer que estuda a Bíblia, é que na Antiga Aliança, todos os homens que não conheciam a Cristo, tudo o que acontecia naquela época dizia que era culpa de Deus, porque o diabo não havia sido revelado. Uau! Então, quando a Bíblia diz que... O diabo só foi revelado por Jesus? Depois que Jesus chegou, porque Jesus veio trazer, a Bíblia diz, verdade e graça. Então, uma vez que a verdade é trazida, a mentira também é revelada. E a Bíblia diz que verdade só chegou, desculpa, gente, não foi por meio de Moisés. Foi por meio de Jesus, está escrito. Verdade e graça. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, descobrir a verdade, descobrir a mentira. Porque eu só sei o que é mentira sabendo a verdade. Referência. E toda a antiga aliança que diz que Deus matou, Deus feriu, como a Bíblia diz que o espírito do mal enviado por Deus para assolar o rei Saul. Como é que Deus manda o cão me assolar, minha irmã? Se a Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Na antiga aliança, eles não tinham ainda essa lente da fé, porque a fé só foi impregnada no coração do homem que nasceu de novo. Uma vez que todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Paulo diz isso em Romanos, ou seja, nenhum homem que não conheceu Jesus, não recebeu Jesus, não é filho. Então a gente pensa que Jó, tem gente pregando mais Jó do que Jesus. Tem gente pregando por menino, para criança, mais Moisés do que Jesus. Abraão, o pai da fé, o cara, meu Deus, é nosso pai da fé, mas não prega mais Abraão do que Jesus. Jesus é a plenitude do que Moisés, Paulo diz, escondia. A Bíblia diz que até nos dias de hoje, todas as vezes que o Antigo Testamento é lido, é como se um véu fosse colocado novamente nos nossos olhos, a fim de obscurecer o nosso conhecimento. Porque a Bíblia diz assim, olha, a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. E a gente que é profeta fica dizendo, a glória da segunda casa vai ser maior. A glória da segunda casa não é uma estação, somos nós. Uau! Por que somos nós? A primeira glória veio, e aí a Bíblia diz que foi por meio do ministério de Moisés. E a Bíblia diz que o ministério de Moisés trazia condenação. Aí a Bíblia diz, Paulo, em 2 Coríntios, se fosse perfeita, não haveria uma necessidade de uma nova aliança. Então agora, a glória da segunda casa, por que é maior do que a da primeira? Porque a da primeira, o Deus habitava sobre. Na segunda, o Deus habita dentro. Uau. Então, por isso que a glória da segunda casa não será maior. Já é maior do que a da primeira. Naquela época foi anunciado, se tratando de Jesus que viria. Uau. Então, agora, com esse conhecimento que nós temos em Cristo, não tem como mais a gente viver essa vida medíocre na terra, esperando Deus dar alguma coisa que Ele já deu. Quem já sabe que tem, vai lá e pega. Daniel não vai ficar pedindo, ô mãe, me dá um todinho, ele vai lá e bebe, porque ele sabe que vocês pagaram para ele possuir. Aí você está aí em casa, Deus sabe, irmãos, Deus sabe, mas Deus não faz. Amigo, é tão profundo o que você falou. Eu posso tentar trazer para uma linguagem prática, por favor, simples do dia a dia, de quem recebe mensagem toda hora. Cuidado. Talvez você chegou hoje nesse podcast e até começar esse podcast, se eu te perguntasse como estava a sua vida hoje, você olhar para mim e dizer assim, tô na luta. Tô na peleja. Ou então, Camila, tá como Deus quer. Tô no deserto, mas vai passar. Meu Deus. Amigo, eu tenho falado nas lives do Plenitude, Deus como Deus, pelo amor de Deus, isso é uma blasfêmia. Camila, eu vou aproveitar se você termine, porque eu vou esquecer. Eu tenho uma frase que é, todos que dizem se Deus quiser, são aqueles que menos provam do que Deus quer. Uau. Repete. Eu entendi, tá? Todos aqueles que dizem se Deus quiser, são aqueles que menos vivem o que Deus quer. Uau. Por quê? Porque se eu não sei o que Deus quer, como é que eu vou pegar o que Deus quer?
Eu não sei. A Bíblia diz, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras, a verdade, o conhecimento estiver em você, pede tudo e vai ser feito. Então eu não vou esperar, se Deus quiser, eu sabendo o que Deus quer, eu vou lá e pego pela fé. Uau! É muito forte. É isso. É isso. E aí, ele deixou muito claro aqui, olha, qualquer coisa de ruim que acontece na minha vida só tem duas origens. Deus permite, ok? Permite. Ponto. Sim. Não cai um fio na minha cabeça que ele não permita. Permissão dele. Porém, só tem duas origens. Tudo que é bom vem dele. Tudo que é ruim só tem duas origens. Eu e o diabo. Ah, é porque eu estou na P por causa do diabo. Só que antes de você dedicar o mérito ao diabo, sonda a tua vida. Sonda as tuas escolhas. Yes. Né? Sonda os teus comportamentos, os pecadinhos de estimação, as mentiras, maledicência, fofoca, preguiça, autossabotagem, o tempo inteiro começa e não termina, vícios, compulsões, pornografia, adultério. Então, antes de dizer que está na peleja porque o diabo te colocou nesse lugar, não. O diabo está sentado, sorrindo, dizendo assim, olha aí, morde todas as iscas, fraco, e por isso está com a vida destruída. E aí você está dizendo que está como Deus quer, ou então dizendo que é o diabo que te colocou nesse lugar. Antes de responsabilizar, eu e você temos a vida que merecemos. Então, olha, primeiro passo, olha para si. O que é que de verdade você está andando de mão dada com o diabo, dando legalidade para ele destruir a sua vida? Porque quem coloca a mentira na minha vida sou eu, não é o diabo. Ele não fala por mim. Amigo, ele não fala por mim. É isso aí. É como é fácil hoje a gente ver o povo de Deus, tudo é o diabo. Tudo é o diabo, tudo é o diabo. Olha, vou ser sincero, tá? Eu sei que ele existe. Eu vejo alguns momentos quando em alguns lugares, em algumas missões que eu sinto ele tentando me inibir, tá certo? Faltou a palavra intimidar, essa palavra que eu queria, mas não sai da minha boca que é ele. E a gente precisa da entender. minha boca sai a palavra. É isso. O diabo, ele é um inimigo vencido. Morto, derrotado. A questão é perdedor. que eu escolho se eu vou pro ringue ou eu vou pro trono. Isso. A questão é que você quer ir pro ringue. Você quer entrar no ringue e vai dizer, tô na luta com o diabo. Quem luta pode ganhar ou perder. Todo mundo que luta, todos. Alguém perdeu, né? Ou ganha ou perde. Se eu entendo que a Bíblia diz que em Cristo eu sou mais do que vencedor, eu vou receber um título de uma luta no qual eu jamais lutei pela fé. Então, a recompensa da luta de Cristo, quem usufrui sou eu. Meu filho, Deus quis assim, eu vou fazer o quê? Ele mandou Jesus, eu vou pagar o preço de sangue por meio de Cristo. Eu só preciso receber. Camila, eu vou te contar algo muito precioso, que eu nunca contei, acho que em nenhum podcast, inclusive. Uau! Que honra, meu irmão. Foi uma visão que Deus me deu. Eu estava, pai, eu quero me humilhar diante dos teus pés, eu quero estar aqui debaixo mesmo, sabe? Pai, eu me humilho. E Deus falou, você quer saber o que é humilhação? Aí eu quero. Deus me deu uma visão. Ele me pegou na mão, ele me levou num shopping center. E eu comecei a caminhar naquele shopping gigante. Todas as marcas que você imaginar de riqueza das mais caras estavam lá. E ele começou a dizer, representado por um homem, escolha aqui o que é que você quer. Aí era carro, eu dizia, eu quero 2, um para mim e para meu irmão. Casa, eu quero 5, eu tenho para dar para não sei quem. Começava a escolher, escolhia muita coisa, caríssimo. Quando chegava no final, eu olhava para ele, você quer mais alguma coisa? Aí eu... Cara, eu estou envergonhado. Eu não posso aceitar, você já foi bom demais. Ele falou, isso é humilhação. A humilhação é você ficar no lugar de receber algo que jamais você teria condições de pagar. Então, quer se humilhar? Quer se humilhar aos pés do Senhor? Senta e se humilha recebendo tudo o que Jesus pagou na cruz do Calvário para você. Uau. Porque a nossa soberba, o nosso ego não vai querer, não. A gente tem que suar. E a primeira coisa que Deus deu de sentença para Adão no Éden foi o quê? Agora, bichão, já que tu pecou, como diz o nordestino, um beijo, Rebequinha e Bruno, bichão, que mandou... Não foi comer lá do fruto, que não era para comer, Adãozão, bichão. Pronto, agora sabe qual é? A primeira sentença que eu vou te dar, qual? Agora tu vai ter que comer do suor do teu rosto. Se não tivesse essa sentença aqui aplicada, é porque antes ela funcionaria. Ou seja, se Deus sentenciou após um pecado no qual Deus falou para ele não cometer, é porque antes jamais existiu trabalho. Querido, preste atenção. Amigo, como diz o Paulo, preste atenção nisso. Entende? Ou seja, antes da sentença não havia trabalho. E havia o quê? Fé. E o que era fé? Para que Adão deu nome aos bichos? Não foi para você chamar, não. Adão deu nome aos bichos para chamá-los.
Então Adão dizia elefante, o elefante vinha. Ele deu o nome para os bichos virem. Peixe, peixe vinha. Adão não ia trabalhar. Deus criou Adão para governar. Então hoje a gente tem que trabalhar porque Adão pecou. Hoje a gente vai ter que suar, claro. Mas isso não é uma condição para o qual eu me tornar próspero. É tudo pela fé. Uau! Meu Deus! E eu fico, vou montar um curso, ensina as pessoas como é que desenvolve essa fé. Tem o Rema, né? Tem. E a gente está lançando algo aí, em nome de Jesus. Eu tô colando no Febracis, estou entendendo algumas coisas. A gente te ajuda. Vocês estão me ajudando muito. Eu sou sua aluna. Deixa eu dizer uma coisa. Enquanto você estava falando agora, você falou do que você pediu a Deus para te ensinar a se humilhar, né? Eu recentemente li um livro que ele está queimando no meu coração e eu acho que eu vou preparar uma mensagem poderosa sobre ele. Um livrinho pequenininho chamado O Ego Transformado. Eu peço perdão ao autor, eu não lembro o nome do autor. Eu sou ruim, a minha incompetência com o nome, amigo. E eu confesso que eu nunca leio o nome do autor do livro. Que loucura, né? Mas eu propago e sempre vou te dar honra. E eu li nesse livro que ele diz que o ego, ele tem 4 características, tá? O ego inflado, né? Ele é sempre vazio, ou seja, insaciável. Uau. Ele está sempre dolorido, porque ele está estendido, então ele é sensível, ele se ofende fácil. Doído. Tocou, dói, tocou, tá ofendido, tocou, tá irritado, tocou, tá chateado. O ego inflado, né? A vaidade do homem, ela tá sempre muito atarefada. Aí voltou ao trabalho. Uau, porque é sobre a força do braço dele. Então, para que o ego seja, né, para que o ego seja, o mérito vá para o ego, ele tem que correr muito, ele tem que estar sempre muito ocupado para mostrar que ele tem valor, para mostrar que ele é importante, que ele consegue com a força do braço. E ele é frágil, porque precisa precisamente de uma ponta de agulha. E ele explode. Na hora que você fez essa analogia, né, que na hora que nós nos desconectamos dessa fé, nós passamos a acreditar que é pela força do trabalho. E a visão que Deus te deu foi que você quer se humilhar, recebe tudo que você jamais poderia ter pelo seu mérito. Isso é se humilhar. É para você nunca poder dizer que fui eu que te dei. E nesse livro, olha que coisa interessante. Uau. Ele conta uma história, né, que ele cita Paulo, mas eu não sei se ele estava citando Paulo mesmo ou se ele criou uma história fictícia. Eu vou ler de novo esse livro amanhã porque eu quero pregar uma mensagem sobre ele. Mas olha isso, ele diz assim, sabe como é que a gente sabe que o ego foi transformado? Quando eu não me preocupo mais com o que você pensa de mim, nem com o que eu penso de mim. Na hora que eu for capaz de não me preocupar mais com o que eu penso de mim, sim com o que Cristo pensa de mim, eu consegui mudar o ego. Né? Então é exatamente isso, o ego é inchado, vazio, sempre está insaciável, frágil, sensível e muito atarefado. Porque aí tem que se dizer que é pela força do braço. Muito forte. Pela força do braço. Precioso. Amigo, eu sei que a gente já viajou, já fomos pela Baluarte, já falamos da palavra declarada, já falamos que Deus te usou, porque Deus colocou com você o nome, mas eu queria voltar para o Congo. Eu queria voltar para os 17 anos de idade. Eu queria voltar por quê? Porque hoje de manhã você me disse uma coisa na mesa que eu não conhecia e que eu vejo que todas as vezes, isso eu acredito, tá? Que sempre vai existir, que a gente crê no reino espiritual, quando existe algo muito grande para acontecer, né, Deus já viu primeiro e Ele cuida de propósito, a gente só precisa se manter conectado dele, né? Eu sou a videira verdadeira, vocês são o ramo, meu pai é o agricultor. Se vocês estiverem em mim e eu estiver em vocês, né? Se você permanecer em mim, eu permanecer em você, e você dará bons frutos. E aquele que dá bom fruto, meu pai agricultor vai lá e poda para que dê ainda mais frutos e o meu nome seja glorificado na terra, né? Então eu creio muito nessa mensagem e onde é que eu quero chegar? Se eu sou um ramo enxertado a Jesus, que é a videira verdadeira, e tudo que vem de bom, ainda diz assim, nós sozinhos não somos capazes de fazer nada bom. Né? Muito claro, não podemos fazer nada bom. Então, eu preciso permanecer nele. E aí, seguindo essa linha de raciocínio, eu acredito também assim, que Deus cuida de todas as coisas. Se eu permanecer nele, o meu propósito vai ser cumprido, a minha identidade vai ser restaurada. Eu vou caminhar nessa terra como filho, eu vou caminhar em fé, eu vou caminhar usando o poder de criar vida ou morte que existe na minha palavra. Mas sempre existe. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas pensam que elas podem hoje olhar no espelho e declarar essas palavras. Elas podem achar que simplesmente elas podem continuar tendo uma vida completamente desalinhada aos princípios de Deus e vão usar essa palavra para conseguir o que elas querem.
Ei, antes que você se engane e perca seu tempo, existe um pressuposto. Todo aquele que reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que crê no coração e publicamente o confessa, e que tem uma vida transformada, que a única coisa que santifica é o Espírito Santo de Deus a partir da palavra de Deus. Então, assim, nunca esqueça que tem um pressuposto. Nunca esqueça que tem uma base. Não se engane, não tente usar a mágica que está por trás da palavra de Deus, a mágica, o poder manifestado. O livro de Atos nos ensina, né? Adivinhos, magos. Ei, me vende aí esse dom que Deus te deu. Então, ó, não está à venda, mas tem um caminho. Até porque Paulo, ele diz assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu entendo, Camila, e eu sei que às vezes buga a cabeça de muita gente, né? No português bem transparente, dá uma bugada mesmo. Pessoas que acabam prosperando, né, por falarem simplesmente coisas positivas, mas não terem uma fé atrelada a Cristo. A Bíblia diz que a chuva ela chove para os justos e injustos. Então, o princípio, embora Deus sendo justo juiz, ele não é quebrado. Uma vez que você plantou, Deus é bom e Deus sendo bom, ele não quer que você colha nada de ruim. Mas Deus sendo bom, você plantando coisa ruim, você vai colher coisa ruim. De Deus não se zomba. De Deus não se zomba, né? Porém, uma vez que eu estou enraizado em Deus e eu entendo esta fé do tipo de Deus, eu não vou ter só uma vida abundante na terra. Além de ter uma vida abundante, né? Além de ter uma vida abundante na terra, eu tenho certeza que eu tenho a eternidade com Cristo. Eu estou trazendo a eternidade para o céu. A gente está vivendo vislumbres, né? Tem gente que diz, olha, o inferno é aqui, o inferno é aqui, o inferno é lá. O inferno é a vida do Satanás. Aqui é a vida em Cristo, aqui é uma vida de reinado. A Bíblia diz, seja feita na terra assim como é no céu. A gente está trazendo este reino para a terra. Porém, tem pessoas que acabam prosperando por meio de princípios cumpridos e não tem aliança com Deus. Uau. Só que se o cão quiser tocar, o cão toca e Deus não pode fazer nada. Não tem aliança. Se o acidente vier, o acidente mata e Deus não pode fazer nada. Já aqueles que têm conexão com o Senhor, pegaram a fé do tipo de Deus. Minha irmã, a gente tem o que o dinheiro não compra. É isso. A gente tem a paz que o dinheiro não compra. A gente tem a alegria que o dinheiro não compra. A gente tem a resposta que não tem médico que dê. A gente ganha causas que o juiz diz que não tem jeito. Meu irmão, que dinheiro paga isso? Eu digo, minha mãe com câncer, linfoma não Hodgkin, 95% das células comprometidas, o médico dizendo vai ter que fazer 12 quimioterapias, tinha plano de saúde, outro milagre, e não curava com plano de saúde. Só fé poderia curar. Como hoje, tem milhares de milionários e bilionários que provam de uma vida de princípios, porque cumpre o trabalho, e o trabalho te dá dignidade, a dignidade te faz prosperar, e Deus não tem problema com isso. Cumpriu tua parte, meu irmão, vai colher. Porém, hoje, eles não têm dinheiro para comprar a cura. Quem tem aliança com Cristo tem dinheiro, tem paz, tem alegria, tem saúde, mas tem a convicções. Da eternidade, amigo. Você falando, né, assim, quem tem essa convicção, quem tem essa identidade, quem se colocou nesse lugar de fazer essa aliança, porque a aliança está acessível. Sou eu que me aproximo, né? Sou eu que me aproximo e faço essa aliança. E quem se colocou nesse lugar de fazer essa aliança, amigo, eu passo o dia inteiro, quem trabalha comigo vê, eu digo assim, Senhor, eu estou muito bom. Senhor, olha como eu estou lindo. Gente, e aí diz assim, Camila, você vê Deus em tudo? Vejo. Amigo, eu vejo em tudo. Eu vejo em tudo. Porque você poder dobrar a sua cabeça e fazer uma pergunta para Deus, como eu acabei de fazer, Senhor, eu vou te perguntar a última vez sobre isso, e a resposta chegar em 5 minutos, de uma forma assim clara. Meu Deus, meu Deus. Mas isso está acessível, não é só para mim e para você, né, amigo? Para todos. É para todos. Todos que se aproximam. A Bíblia diz, olha, achegai-vos ao trono da graça com confiança, a fim de que você alcance a misericórdia que você precisa. Então, Deus está no trono dizendo, se achega, vem, se assenta à mesa, sabe? A gente ouvindo tantos testemunhos aqui durante o dia, essa casa é uma casa pastoral, é uma casa de bênção, é uma casa que tem uma equipe maravilhosa servindo. Aonde é que o dinheiro vai proporcionar essa paz que a sua casa tem? Nunca. Aonde é que o dinheiro vai proporcionar alegria? Existe o espírito da abundância. Não é dinheiro que traz o espírito de abundância. É o espírito recriado. Nós somos um espírito e em Deus fomos recriados. Então, tudo que entra prospera. Prospera porque tem dinheiro. É mentira. Prospera porque é famoso. É mentira. Prospera porque tem o espírito de Deus dentro. E, na verdade, prospera tudo que se envolve, porque prósperos somos nós. Não é a Febracis que é próspera. Porque Deus colocou a Febracis na mão da Camila e do Paulo. Prospera. Porque Deus não abençoa negócio. O problema são empresários querendo que Deus abençoe seus negócios. Deus não vai abençoar teus negócios. Deus abençoa você.
É isso. E desculpa, amigo, eu entendo que essa é a minha missão no mundo, é trazer de forma prática o que pode mudar. Assim, a Deus abençoa você, mas de novo, está na tua mão. Está na tua mão. Abençoa, mas você vai ter que fazer a sua parte. Abençoa, você vai ter que buscar Deus. Abençoa, você vai dedicar uma jornada. Abençoa, mas você vai ter que parar um tempo para ler a palavra de Deus. Você vai renunciar, você vai dizer não para as tentações, para as vitrines do diabo. Né? Você vai dizer porque vai descobrir à medida que você caminha que não convém, você vai se posicionar, você vai trabalhar para caramba, sabia? Porque quem é de Deus não é na força do nosso braço. Mas, Moisés... Os próprios apóstolos, né? Velho Testamento, os próprios apóstolos, cara, ralaram, caminharam, foram presos. Já não vivo eu. Acabou. Cristo vive. A gente está morto. Acabou o desejo. Agora não vivo mais eu. Eu vivo o que Cristo quer, eu cumpro o que Cristo quer, eu falo o que Cristo quer. É a representação de Jesus para com Deus, para a humanidade. Ele veio e disse, rapaz, quer ver Deus? Eu estou falando o que eu ouvi meu pai falar. Eu estou fazendo o que eu vi meu pai fazer. Então agora Jesus vai e disse assim, pronto, agora vocês sede, pois, os meus imitadores. Então assim como Jesus veio e disse, eu estou fazendo porque eu vi meu pai fazer, eu estou falando porque eu vi meu pai falar, agora somos nós. A nossa vida tem que repercutir o que é o céu aqui na terra. Uau. Então, vem a nós, é a nossa responsabilidade. É a nossa responsabilidade. Chegou o tempo do reino, sabe? E eu vejo, Camilinha, que Deus está usando todas as esferas da sociedade. A gente chegou o tempo. A Bíblia diz que Jesus só volta quando o evangelho do reino for pregado. Então, agora é o tempo do reino. E o que é reino? É fazer o que o apóstolo Paulo diz. Eu agora vou levar vocês para pregar o evangelho. Vão, preguem. O apóstolo Paulo saiu repartindo isso. Jesus antes deixou o comissionamento e disse, eis que vos dou agora o ministério da reconciliação, para reconectar o mundo perdido para com Deus. Se você não está fazendo isso, tem algo errado. O povo está perdido e precisa de nós. Sejamos nós o Cristo que o mundo quer ver. E eu acho que eu vou caminhar para o fim com essa... A gente conversou hoje de manhã também na mesa sobre isso, né? Sejamos nós o Cristo que o povo quer ver. E eu tenho ouvido da boca do pastor Luiz Hermínio, vá queimar fora do arraial. Eu sei que você tem as pessoas que estão ouvindo esse podcast foram atraídas pelo que você carrega também. Mas, então é possível que você que está vendo é uma pessoa que tem pelo menos interesse pelas coisas de Deus. E existe durante muito tempo a igreja viveu em torno da igreja. A igreja andava com a igreja só falava para a igreja só queria saber da igreja. E o pior, a igreja atacava o mundo. E eu vi o Luiz Hermínio dizer assim, cuidado, não jogue pedra na Babilônia que você pode atacar a cabeça do irmão Daniel. Ei, cuidado com estar jogando setas para não chegar lá no Egito e matar José. Então, assim, lembra que Jesus só volta quando a palavra dele, quando o testemunho vivo, através das nossas vidas, chegar fora das paredes da igreja, né? Então, não que sejamos para queimar fora do arraial. E chegou esse tempo da gente se despertar para fora. Se falava muito isso, né, antigamente. Eu sou crente desde criança e eu ouvia muito falar de missões, né, como ouvirão se não há quem pregue, como pregar se ninguém se dispõe a ir. Isso ficou tão distante de nós durante um tempo. Antes era mais aceso. As irmãs, os irmãos de oração diziam, vão pregar o evangelho, né? Sejam enviados. E parece que foi perdido. Só que agora eu vejo Deus levantando pilares em todas as esferas da sociedade. Aonde o diabo está levantando pessoas, Deus está levantando pessoas. Porque a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, vai superabundar a graça. Então a resposta da graça de Deus para esses ambientes tem que ser maior do que o ambiente do pecado. Então agora, aqueles que têm pacto com o diabo, aqueles que têm aliança com o cão mesmo, Deus vai fazer os seus filhos brilharem nestes lugares. Porque eu nunca vi luz sendo colocada do lado do sol. A luz é colocada onde está escuro. Então nessa temporada, sabe, Camila, Deus vai fazer questão de pegar esse reino que a gente encaixotou, que a gente achou que só era o pastor pregando no púlpito de terno e gravata, gosto demais. O padre na igreja, fazendo a missa com seu terçozinho, e quem não fosse ali não era cristão. Quem não está ali, não. Deus vai tirar a gente, Deus vai mandar para os outros arraiais. E agora chegou o tempo de nós resgatarmos aqueles irmãos perdidos, porque um dia eles brilharam, dia eles receberam alguma palavra de uma mãe de oração, um dia alguém olhou e disse, ei, eu tenho um caminho para a tua vida. Um dia, na verdade,
Deus falou com eles que iam os prosperar. Então é chegado o tempo de Deus nos enviar novamente para as televisões, para as rádios, para as revistas, para o futebol. Como eu cuido de um monte de jogador de futebol, que eu diga brilhe e chame tudo. Bola vem para o meu pé, vento sopra em meu favor, tudo ao nosso favor. Por quê? Enquanto a Bíblia diz que densas trevas cobrem a terra, sobre nós raia a luz do Senhor. Uau. Então o mundo está perdido, mas a igreja vai ganhar o mundo perdido. O mundo está lascado, mas quando eu digo igreja é o corpo, somos nós. Está lá dito, está Queremos dito, ganhar. Está dito. Está dito, é real. É real. Amém. Uau, quanto aprendizado, né? Vocês já entenderam que é um podcast profundo e que é aquele que você tem que assistir, assistir. Amigo, que mensagem você daria para as pessoas que estão nos vendo e que disseram assim, Marco, eu achei lindo o que você falou, mas eu não tenho ideia por onde começar. Por onde eu começo? Como eu tomo posse dessa identidade de filho, de filha? Como eu faço uso do poder manifesto através do Espírito Santo de Deus na minha vida, né? O poder derramado através do Espírito Santo de Deus na minha vida para que eu possa manifestar a glória de Deus até de boca fechada. Qual o primeiro passo para quem está nos assistindo, amigo? Algo que eu sempre falo, e eu quero deixar essa palavra de ministração sobre a vida de vocês aí de casa, é que antes de nós termos simplesmente a confiança ou a consciência de filho, eu preciso entender o que a Bíblia diz, que todos quanto o receberam, recebeu Jesus, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu preciso entender que antes de falar para as pessoas que eu sou filho, eu preciso ter a consciência de filho. Como assim? Como é que eu vou manifestar a consciência de filho? Eu posso te dar uma imagem de um policial muito bem fardado, limpo, organizado, bem identificado como um real policial. Só precisa fazer assim. O carro vai ter que parar, porque o carro reconhece a autoridade que ele carrega. Uau. A questão é que hoje a maioria dos filhos estão falando muito, mas a vida não tem sido um outdoor do que é ser um filho de Deus. Que nos dias de hoje nós tenhamos muito mais essa consciência do que o apóstolo Paulo diz. Ei, esse evangelho agora não é mais para ficar com palavras de persuasão, porque persuadir é fácil, é só a gente estudar que a gente fala bonito, mas agora chegou o tempo da demonstração de poder. E o que é demonstração de poder? Uma família abençoada, é uma casa estruturada, é uma vida próspera na terra. Quando a gente diz próspera, não é de ser rico, dinheiro, não, é de não ter paz. nada de paz e não ter nada de falta. É deitar em pastos verdejantes. Meu amigo, imagina hoje uma ovelha deitada na comida. É prático. Deitar nos pastos verdejantes é uma ovelha deitada na comida. Comeu tanto que está deitado. Deite-se nos pastos verdejantes uma vez que você compreende e tem essa consciência do poder que você carrega. E quando a gente tem a consciência do poder que a gente carrega, a Bíblia diz que o inimigo ele tem um caminho para chegar até nós, mas ele tem 7 para sair. Quando eu tenho a consciência de filho, o cão vai fugir de mim, as invejas vão fugir de mim, gente ruim vai fugir de mim, o inimigo vai fugir de mim, a depressão não vai ter nem como se aproximar de você, porque você vai ser o problema para o diabo, você vai ser o problema para a depressão, você vai ser o problema para a angústia, entende? Você é o problema do que você pensa que é o seu problema. Uau. Uma vez que você tem a consciência de filho. Filho se comporta igual a esse militar, a esse segurança, a esse policial. Ele só precisa saber a identidade no qual carrega. Uma vez que eu sei quem sou, a terra vai reagir. Deus vai reagir, porque Deus não é um Deus de ação, Deus é um Deus de reação. Eu ando em fé, a minha ação. E a reação de Deus é trabalhar para cooperar, para que a minha fé ative o trabalho de Deus. Só que o diabo também respeita quem é consciente de filho. Hoje todo mundo diz que é filho, mas quase ninguém tem a consciência de filho. E sabe, todo mundo que recebeu Jesus pensa que é filho e é filho, né? Recebeu, tá tudo certo como filho, mas não vive a vida de filho porque não tem a consciência. Não basta só declarar e acabou, não, é uma consciência. E essa consciência, o apóstolo Paulo vai dizer o quê? Toma vergonha na tua cara e te transforma. Pronto, chegou no ponto. Quando você se transforma, por meio de quê? Pela renovação do teu entendimento. Para quê? Para provar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. São steps, são níveis. Se eu não renovo o meu entendimento, ou seja, Camilinha, para de orar, meu irmão, você que está aí. Deus transforma a minha cabeça. Deus tem coisa que Deus não quis poder. Uma delas é aumentar a nossa fé. Se você ora até hoje, Deus aumenta a minha fé. Está perdendo tempo.
Deus não vai aumentar nem tua fé, nem Deus vai mudar a tua cabeça. Ora dizendo, Pai, eu quero me expor mais à tua palavra. Você se expõe, fé cresce e você passa a provar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus mediante a renovação do seu entendimento. Então muda a tua cabeça, tenha consciência de filho. E filho não se mistura com pecado, filho não trai, filho não mente, filho não rouba, filho não suborna. Filho, na verdade, não é corrupto, pelo contrário, favorece o outro. Enquanto ele favorece o outro, Deus favorece o filho. Uau. Uau. Amém. Glória a Deus, amém. Amigo. Te amo. Glória a Deus. Obrigado pela sua vida. Obrigado por ser investidora, por semear, por amar, por dizer, não fala pra ninguém. E tá investindo, tá apoiando, ama, liga, se preocupa. Você é de verdade. Paulo é de verdade. Sabe, eu tô dentro da casa deles, né, por alguns momentos e a gente vê a verdade no coração, a transparência. Eu amo a vida de vocês e eu e os nossos mais de 1000 meninos agradecem a generosidade, o amor, toda a nossa equipe da Baluarte, o Jones, mamãe, os missionários. Obrigado por vocês serem tão generosos. Te amo viu? muito. Amo você. Eu amo as alianças que Deus dá. Ó, isso aqui é aliança, é aliança. Deus conectou e falou assim, eu disse assim, como é que pode, Marquinhos, eu te conheço há tão pouco tempo, eu já te amo tanto. E isso eu disse logo no começo, tá? Foi. Também te amo. Te E amo. obrigado, Dedé, por ter insistido para essa família aqui acontecer. É isso, Você é uma grande Andrezinho. bênção na nossa vida. Deus Te amo, abençoe. Dé. Te amo, Precioso. te amo. Uau! E aí? Que fichas caem, que decisão você toma? O que é que está te faltando para tomar essa identidade de filho? Para mostrar, caminhar e as pessoas poderem sentir o cheiro do teu pai, você de boca fechada. Na sua casa, na sua cama, no seu negócio, no público, no ambiente, na rua. Né? Assim, o que está faltando? Tudo isso que o Marquinho falou, tudo está acessível a mim e a você. O que nós não experimentamos ainda é para um lugar que nós não, de verdade, não decidimos não ocupar. Nós ainda estamos sendo, quando, né, as pessoas, a gente, declara o Salmo 91, Senhor, manda teus anjos que me seguraram à direita e à esquerda para que eu não tropece em pedra alguma. Cuidado, que as principais pedras começam no nosso coração. As maiores pedras, né, são o nosso ego, a nossa vaidade, a prepotência, a ganância, o pecado. Então, que a graça do Senhor seja manifestada na minha vida e na sua vida. Mas lembra, quem se posiciona. E o que veio no meu coração agora, eu até mudei o que eu ia falar, o que veio no meu coração agora foi, eu lembrei da minha história, amigo. Uau. 20 anos de igreja, com caráter completamente destruído, com a identidade completamente destruída, 20 anos de convertida na casa do Senhor. Por quê? Porque eu não expunha para Deus as minhas fraquezas, eu não expunha para Deus as minhas lutas, eu escondia, achava, escondia até de Deus. Assim, mas, na verdade, eu escondia de mim. Eu não tinha consciência nem de quem eu era. Eu não tinha consciência dos meus pecados, eu não me achava perfeita, vestia a capa de Mulher Maravilha e saí fazendo muitas coisas pelo motivo errado, manipuladora, mentirosa, exagerava, escondia erro e uma lista sem fim de pecados. 20 anos dizendo que era filho de Deus. Por isso eu bato tanto nessa tecla, cuidado, não abre a boca para dizer de boca para fora, é pecado você dizer o que você ainda não é. Uau. Você diz assim, eu posso ser filho de Deus. Se eu entrar nesse lugar de intimidade, de transformação, de relacionamento, e escancarar a minha vida e dizer, Senhor, está aqui o meu lixo. Pelo amor de Deus, eu te entrego no meu altar, limpa tudo. E dedicar a palavra de Deus. Do jeito que você precisa de água, você precisa da palavra de Deus, né? A palavra de Deus. E deixa o Espírito Santo te confrontar, deixa ele mostrar o pecado, deixa ele te dar vontade de vomitar quando você olha para a sua vida. Deixa ele te trazendo mais e mais consciência. Aí sim, tudo isso que ele falou que está pronto, a gente pode pegar, porque agora somos filhos. Mas lembra, o direito foi dado, mas a construção da jornada, quem vive sou eu e você. Né? Então, que Deus te abençoe, que Deus te conduza nesse caminho, que Ele te atraia de uma forma poderosa e que nunca mais você saiba viver longe dessa presença tão preciosa. Só quem já experimentou, amigo, sabe, né? Não existe nada melhor do que a presença de Deus. Não tem nada melhor. Só usufrui da herança quem é filho. Então a gente descobriu que a gente é filho e a gente tem vida de filho com o pai. É isso. Vida de filho com o pai. À mesa. Uau. Amo você. Obrigado. Envia esse vídeo para o maior número de pessoas possíveis. Vamos espalhar a vida, a esperança e o único caminho. Que de verdade, o único caminho de prosperidade é esse. Qualquer outro é efêmero. Esse tem eternidade. Ó, passaporte Green Card para a eternidade. Beijo, amo vocês. Deus te abençoe. Deus abençoe. A gente se acha humilde, se considera porque a gente serve de alguma maneira o próximo ao ser médico, né?
mas eu vi que tinha muito de orgulho para ser tratado, para ser moído. Estar aqui me torna e me faz uma pessoa melhor. E assim, eu sou melhor não só para o meu ecossistema individual, para minha casa, para minha família, mas para quem eu sirvo, que são os pacientes que batem na minha porta, e eu quero oferecer sempre mais e melhor. Vieram os meus pais que tiveram acesso a novos conhecimentos, a assuntos nunca tratados em família, assim, né? Porque muitas coisas que a gente queria dizer, que a gente enxerga, e aí tá tudo em paz ali. O Paulo e a Camila dizem tudo e a pessoa já chega tratada, curada em casa, né? E aí a minha avó foi, meu irmão foi, meus cunhados foram. Então a gente vive uma transformação de um ambiente familiar próspera, não só financeiramente, mas emocionalmente. Quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Eu quero chegar dentro da tua saúde, na tua casa, com os teus filhos, e você poder olhar para a tua vida e dizer, com a voz cheia, com a voz farta, olhar para a tua casa, para o teu casamento, para a tua saúde, para as tuas emoções, para a tua espiritualidade, poder dizer o quê? Bem alto, nada quebrado, nada faltando e nada fora do caraca! Total de vida a partir de agora. Dá um grito mais alto. Mais alto, mais alto. Meu marido, ele veio fazer o método CIS em maio. Quando ele chegou em casa, ele me contou que tinha feito uma atividade de ver neném. Aí, em novembro, a gente descobriu que eu estava grávida em agosto. Eu estou esperando uma menininha. Estou encantado com todo o conteúdo. É transformador. E principalmente pelos resultados ou dos testemunhos que as pessoas trazem. Melhor ainda, eu consegui trazer meus pais, vários amigos, então trazer o meu ecossistema, trazer as pessoas próximas de mim para viver essa jornada, viver essa experiência que realmente é transformadora. Eu vim sem conhecer o Paulo Vieira, eu não segui ele nas redes sociais, mas eu sabia que eu precisava me desenvolver pessoalmente, eu precisava evoluir, eu precisava melhorar. E eu comecei a levar esse amor, esse transbordo de prosperidade, de crescer e contribuir para o meu ecossistema. Nós conseguimos trazer mais de 50 pessoas para esse evento maravilhoso, então a gente está impactando vidas. Esse som é demais. Hoje eu falo isso, só que no primeiro dia eu não acreditava como que 8.000 pessoas poderiam estar pagando para participar de um método desse. Recomendo super a todo mundo. Só que quando eu vim, eu fiquei abismada. E a minha vontade era, dali 2 horas, ir embora. Eu falava para ela, eu não consigo entender. Meu filho é um cara tão inteligente, pagar para vir nisso aqui, eu não entendo. A nossa virada de chave começou no final do primeiro dia, com uma palestra sobre neurociência, um cara fantástico. No dia seguinte, com a Camila, foi perfeito. Aí nós fomos nos envolvendo e deu no que deu. O Paulo Vieira é o cara. Lembra, a vontade de se preparar precisa ser maior que a vontade de vencer. Então, continue se preparando. Lembre, é uma jornada. E olha como ela começa. Ela começa aqui, ó, mas de repente ela começa a crescer. Então tem paciência e continua se preparando. Vive a jornada e respeite o processo. Cumpre o processo e não para no meio do caminho. Fora isso, parabéns, porque esse ano já é o melhor ano da sua vida até então. E lembre-se, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar.